A nossa ideia é poder compartilhar com vocês as nossas reflexões sobre esse tema. As curas ante a perspectiva da doutrina espírita e, particularmente, as curas de Jesus. Antes da gente mergulhar um pouquinho mais no assunto, eu gostaria de relembrar aos nossos irmãos que a nossa casa ela tem uma dinâmica. E nós temos, é claro, uma assistência de pessoas que já conhecem a doutrina, que já assistiram várias palestras, que já puderam estudar e se aprofundar, como temos também na nossa assistência pessoas que chegam pela primeira vez e que muitas vezes desconhecem a terminologia que nós usamos, desconhecem a cultura espírita e a nossa experiência. Então nós temos esse desafio aqui, quando estamos proferindo uma palestra, nós temos esse desafio de falar para uma assistência que é tão eclética, tão diferenciada, com tantas características. Então, é sempre importante relembrar a necessidade de termos todos nós paciência, né? Muita paciência uns com os outros. A casa espírita, a nossa casa espírita em particular, ela tem crescido nos últimos anos e a gente sabe como é difícil nós mantermos o mesmo grau de intimidade, o mesmo grau de humanidade, de carinho com um grupo pequeno e com um grupo que vai crescendo. E as demandas que a gente tem de manter uma organização, de manter as portas abertas, de manter uma integridade doutrinária, né? Isso tudo são coisas que passam por nós. E eu também gostaria sempre de relembrar ao grupo uma coisa muito importante, pessoal. Todos os trabalhadores da casa, todos somos voluntários. Não existe profissionalismo religioso. Portanto, aqui há a boa vontade de um e de outro que também tem os seus afazeres pessoais, também tem os seus desafios socioeconômicos, as suas famílias para gerir e que procuraram, em algum momento, tiveram um despertamento em suas vidas e procuraram agora darem o seu contributo, porque recebemos, verdade seja dita, né? Nós recebemos também. Em algum dia, alguém nos convidou para darmos prosseguimento a esse trabalho. O que para nós é muito emocionante. E eu digo por que é muito emocionante para nós. Às vezes passa desapercebida a relevância e a grandeza da doutrina espírita. Passa assim, é natural, porque quando nós nos imergirmos num oceano de situações e de vivências e de experiências, às vezes nós esquecemos que nós estamos lá dentro e da riqueza daquilo que se nos oferece. Isso é muito comum. Mas então, de vez em quando é bom a gente relembrar que a humanidade, todos nós, a humanidade, esses bilhões de seres que estão aqui no orbe, recebeu da divindade 3 revelações. Uma através de Moisés, a outra através do próprio Cristo, que veio para nós, e a terceira através da doutrina dos Espíritos. A doutrina dos Espíritos, ela é tão profunda na sua capacidade de transformação, ela é tão rica em nos auxiliar no autoconhecimento, que às vezes algumas pessoas até se assustam e procuram tratar a doutrina espírita de forma periférica, lateral, evitando, digamos assim, um mergulho na sua essência, tentando viver a doutrina espírita como vivéramos no passado as fés, as nossas experiências dogmáticas em outras religiões. Não é essa a proposta da doutrina espírita, meus irmãos e minhas irmãs. Não é essa a proposta. Tanto é que a proposta da doutrina espírita é diferente, que nós não vemos aqueles
templos com 30, 40 mil criaturas reunidas e aquela não, aqui não há crítica, tá? Por favor, não estamos criticando as outras religiões, as outras expressões da fé. Mas nós vemos que não há uma luta de proselitismo dentro do espiritismo. Não saímos fazendo anúncios em revistas, em jornais, em anúncios televisivos e buscando novos adeptos. Não, mas você só trouxe um hoje, por que você não trouxe 5? Por que você não trouxe 10? E tal, e sai com o livro dos espíritos embaixo do braço, visitando porta em porta e batendo. E por que não fazemos isso? Porque nós sabemos que nós temos um tesouro nas nossas mãos. Nós não fazemos isso porque a proposta da doutrina espírita é o trabalho que ocorre portas adentro de cada uma das pessoas. Como Marcelo falou agora há pouco. É um processo que se estabelece no íntimo das criaturas para sua autotransformação. E é só o que nos interessa. Nada mais do que isso. Se vão ser 10 seguidores, se esse templo está cheio ou está pequeno, não importa. O que importa é que de nossa parte a gente dê o nosso melhor contributo. Que de nossa parte a gente ofereça aos nossos irmãos adiante aquilo que recebemos também no passado e que veio a nos transformar. Eu digo para vocês, meus irmãos, que a minha vida nunca mais foi a mesma depois que eu conheci a doutrina espírita. O processo de lapidação que acontece portas adentro de minha alma nunca mais foi o mesmo. Todas as proposituras da vida, todas as circunstâncias, todas as dificuldades, todos os problemas, todos os desafios, todos os sabores também, os aromas, as experiências, as vivências, os amores, os relacionamentos, tudo isso, inevitavelmente, passa por um crivo racional oriundo de uma reflexão, de uma meditação na doutrina dos espíritos. E tudo, então, ganha mais substância. Tudo ganha mais intensidade. A vida, então, passa a ter um significado maior. A vida passa a ter um propósito. Então, nós estamos aqui compartilhando, todos nós voluntários, com vocês, essa beleza, o nosso amor por essa doutrina maravilhosa. Não há um desejo outro que não seja de aprendermos nós mesmos, porque quem fala ensina duas vezes, né? Você ensina para o outro e aprende a si próprio. Então, não há nenhum outro desejo que não seja o de compartilhar. Entendem isso? Isso é muito importante. E por isso nós pedimos de coração. Nós que estamos com alguma maior responsabilidade na condução dos destinos da casa, nós pedimos de coração que vocês tenham paciência conosco. Sim, porque muitas vezes, meu irmão ou minha irmã, muitas vezes é um olhar que passa desapercebido. É uma desatenção e que a pessoa diz assim, você não gosta de mim. Você esqueceu de me dar o bom dia. Isso pode acontecer. Então, nós já de antemão, nós nos desculpamos, porque muitas vezes erramos e sabemos que vamos errar. Mas são essas nossas 1000 idiosincrasias, essas nossas 1000 peculiaridades comportamentais que nós temos que nos aturar mutuamente e nos sustentar mutuamente para que a causa possa ir adiante. Nós precisamos que vocês também nos ajudem, tendo compreensão e participem conosco, nos auxiliando nesse processo todo, que é o processo de desenvolvimento da nossa casa querida. Porque aqui, discute-se aqui nessa casa coisas, assuntos de uma profundidade tal, que eu ouso duvidar que não haverá outro lugar em que assuntos de tamanha relevância possam ser abordados e chegarem às mentes de vocês e às nossas próprias. Existe. Você liga o canal e talvez você possa encontrar, se tiver muito discernimento, alguém que vai lhe trazer alguma contribuição para a sua vida eterna, para a sua vida de espírito imortal. Mas aqui você já sabe de antemão, com certeza,
que existe sim um propósito profundo, um propósito verdadeiro, legítimo de contribuição para a sua vida, para a sua autotransformação, para a sua autoiluminação, para a sua autocapacitação, de forma que você possa realizar em si tudo o que você precisa, necessita, quer, almeja, aspira, e que também, mediante esse processo, você possa realizar com muita convicção, com muita veemência, com muita energia, com muita alegria, as transformações, ou pelo menos a contribuição, para que as pessoas que você ama possam também estabelecer para si um processo de renovação. Todos nós aspiramos renovação. E aqui nós temos esse pequeno grupo que se propõe a isso, que se propõe a saber mais, a querer mais, a crescer mais, a ser mais. Falávamos aqui no domingo, e tinham dois jovens que ficaram extremamente curiosos a respeito disso. Falávamos aqui no domingo que a sua vida, ou a minha vida, a sua vida, é do seu tamanho. Não adianta todo mundo querer agora entrar no regime de engorda e crescer muito, porque não vai crescer. Não adianta, não é isso. É do seu tamanho. O seu casamento é do seu tamanho. O seu relacionamento com o seu filho é do seu tamanho. A sua empresa, se você é um empreendedor, ela é do seu tamanho. Também a sua conta bancária. Também as pessoas que estão à sua volta, elas são um reflexo de quem é você. Se você quer uma vida mais intensa, se você quer um casamento mais feliz, se você quer um relacionamento pai e filho mais amoroso, se você quer uma empresa mais bem-sucedida, se você quer uma casa espírita mais abrangente, a tua casa espírita é do tamanho de você, se você é o dirigente dessa casa. Se você é um pastor evangélico, a tua congregação é do seu tamanho. Se você é um padre que tem lá a sua paróquia, a sua paróquia é do seu tamanho. A sua posição na sua empresa, se você é um empregado, é do seu tamanho. Tudo na sua vida é do seu tamanho. Isso dá a cada um de nós o discernimento de sabermos, se quisermos mais, então temos que ser mais. Até o advento da doutrina espírita, nós achávamos que éramos, todos nós, o resultado aleatório de joguetes da vida. Achávamos que Deus era caprichoso. Dava a uns, não dava a outros, felicitava a alguns, infelicitava a outros. E por que o tema? Porque o tema da noite é cura, e a cura pressupõe então que exista o quê para que uma cura se realize? Doença. Uma enfermidade. Tá certo? Uma enfermidade, uma doença, uma agrura, um sofrimento, alguma coisa que está ali em dissintonia. Então, vínhamos até o advento da doutrina espírita nos vitimizando vida afora. Sempre nos vitimizamos. Aliás, é a síndrome da gangorra. Já ouviram falar dessa síndrome? A síndrome da gangorra diz o seguinte: vocês sabem como é que funciona a gangorra, né? Pelo menos quando eu era criança era assim, subia um, descia o outro e tal. Agora está tudo diferente. Mas a síndrome da gangorra quer dizer o seguinte: eu delego a responsabilidade ora para cima, ora para baixo. Nunca é comigo.
Está subindo e está descendo. Nunca eu sou responsável. É o meu subordinado, é o cara que está ali do lado, é o vizinho, é o político, é o presidente, ou é a divindade, ou é Deus. Nunca sou eu o responsável. Vivíamos então nessa síndrome. Agora não. Com a doutrina espírita, nós nos posicionamos perante a vida com mais responsabilidade. E como espíritos imortais que nós somos, todos nós evoluímos em que perspectiva? Nós evoluímos com o nosso corpo físico ou nós evoluímos com o nosso espírito imortal? Nosso espírito, não é isso? Nós evoluímos com o nosso espírito imortal. Nós temos uma constituição ternária. Nós temos o nosso espírito que se reveste de um corpo espiritual que nós batizamos, que a doutrina espírita batizou de perispírito, mas é um corpo. E nós temos o corpo material, que é o corpo físico. Ok? Mas a evolução que nós precisamos realizar para a conquista da verdadeira felicidade, ela se dá a nível do espírito. Isso significa muito. Isso traz para nós, e vocês vão compreender nessa noite, a reflexão sobre a grandeza da doutrina espírita ao impactar a humanidade com um novo paradigma que surge, em que, mediante essa premissa que nós acabamos de discutir, que somos espíritos imortais em ascensão como espíritos, o corpo físico é instrumental de trabalho. E como instrumental de trabalho, então, eles têm em si uma série de programações que são oriundas da divindade em benefício desse espírito imortal. E a enfermidade, meus irmãos e minhas irmãs, a enfermidade tem um papel relevante na educação do espírito imortal. Quando é que nós pudéramos pensar que uma doença, uma enfermidade, pudesse ser uma bênção auspiciosa do Pai Criador, que olhou para o seu filho e concedeu a ele a bênção de uma enfermidade? É uma coisa completamente estapafúrdia. É ilógico se não tivéssemos a doutrina espírita a iluminar-nos diante dessa nova fase da humanidade. Faz algum sentido isso para vocês? Mais ou menos, né? Ninguém vai... são certas brincadeiras que a gente repete pela terceira vez seguida, já começa a ficar sem graça, pelo menos para mim mesmo, né? Mas quem é que vai essa noite chegar em casa, se ajoelhar e pedir ao Criador: meu Deus, meu Pai, me enche de enfermidade, de problemas, para que eu seja mais pleno? Alguém vai pedir isso? Não, né? Ninguém vai pedir, né? Porém, a enfermidade, ela tem esse papel relevante. Deixa eu perguntar a vocês. Parem e pensem. Céu de brigadeiro, mar de almirante, tudo flui com perfeição. Saúde plena, conta bancária cheia, só sorrisos, olhos brilhantes, abraços, festa. Que maravilha! Miami, uau, um maior barato. Daí você acordou. Ok? Como é que a gente cresce?
Como é, alguém falou aqui na assistência, como é que a gente cresce? Para todos, e é muito natural, veja bem, essa aqui não é a apologia ao fracasso, por favor, nós vamos poder pontuar isso, tá? Não se está fazendo aqui a apologia ao fracasso, nem a apologia ao sofrimento. Não é isso que está acontecendo aqui nesta noite, tá bom? O que nós estamos é nos colocando de forma realista perante a vida. Um olhar amadurecido diante de todas as circunstâncias. E o reconhecimento de que muitos de nós precisa de um despertamento. Porque nós falávamos agora há pouco que o nosso progresso verdadeiro, ele acontece em que perspectiva? Do espírito imortal. Tá certo? Mas nós já sabemos com certeza que o nosso corpício, ele vai para onde? Ele vai para o beleléu. Ele vai para o grave. Não adianta, não tem jeito. Não tem botox, não tem... como é que chama? Já até desencarnou lá. O pitangui, não tem pitangui que resolva. Vai ter uma hora que vai pro grave, tá certo? Então, investir tudo do ponto de vista espiritual no corpo físico, na experiência transitória, no gozo pleno da matéria, é um equívoco. É um erro estrutural. O Cristo veio aqui há 2000 anos para nos dar esse alerta, para nos dar esse despertamento. Ei, meu amigo, vocês estão no caminho errado. Cai na real, meu irmão. Cai na real, porque esse corpo vai perecer. Abre os olhos. Entende? Dentro dessa perspectiva do progresso que se dá para o espírito imortal, a enfermidade chega para alguns como um sacode aí, acorda. E aí você então, inevitável, cá para nós, nesses momentos de dor, de sofrimento, de enfermidade, de dificuldade, é inevitável ao ser a criatura sentar e minimamente meditar. É vero? Minimamente meditar. Porque aquela intensidade, aquele barato, aquele dia a dia, aquela energia bacana, aquela fluidez de tudo e de todas as coisas, teve um interregno, teve um stop, teve um pause. Aí você, uau, o que tá vendo? Aí eu vou fazer uma outra brincadeira também, que eu já estou me achando muito sem graça, mas como a maioria aqui ainda não ouviu, é o que eu estou chamando de efeito bate-fone. Alguém sabe o que é bate-fone? Alguém falou aí do Batman. Tem uns cabelos grisalhos aí que sabe o que é um bate-fone, hein? Não tem, não? Tá, é o Batman. Como é que era o nome daquele comissário? Pra quem já viu o Batman, esse seriado, era comissário o quê? Não, Agente 86 não, por favor. Esse aí não é do meu tempo. Quem era aquele? Como era o nome do comissário? Comissário Gordon. Aí quando tinha uma encrenca lá em Gotham City, e aí ele olhava para aquele sargento dele, parecia o Sargento Garcia. O cara não fazia nada. Falava, ô meu amigo, e aí? E a encrenca? Aí, comissário. Aí ele olhava assim pro bate-fone, aí o comissário olhava para ele. Não temos dúvida, temos que chamar a dupla dinâmica. E aí ele pegava o bate-fone, né? O bate-fone tinha uma cúpulazinha, né? Ele era vermelhinho, lembram disso? Aí ele pegava, isso, né? Okay. Parece que foi ontem, não é isso? Mas qual é o... Olha aí, a música tem até trilha sonora aqui. Temos até trilha sonora. O que eu tô chamando de efeito bate-fone? O efeito bate-fone é muito interessante, meus irmãos. O efeito bate-fone é que quando nós nos encontramos diante de vicissitudes profundas, dolorosas, de enfermidades,
de doenças, de dores, nós vamos lá e pá, pegamos o bate-fone. Não é isso? Não é o que a maioria de nós faz? E aí o Senhor da vida aproveita o ensejo para fazer um download naquela linha telefônica. Ele manda para nós muita coisa, porque nós acionamos por aquilo que vimos. Mas aquele médico divino trabalha naquilo que nós não vimos. Mas ele nos acessa porque nós demos a ele a oportunidade. É vero? Não havia... Os nossos mentores, muitas vezes, eles querem falar conosco, mas tá busy. Entende? Liga. Tá busy. Tá busy. Ele não consegue, tá ocupado. Alguém conhece essa expressão, sinal ocupado? Eu tô ficando velho, né? Tô ficando antigo. Sinal ocupado, aí não consegue falar. E aí o sinal, a linha só dá conexão quando você para um pouquinho. Na energia, no fluxo da vida, você para um pouquinho. E muitas vezes a enfermidade tem esse papel de dar uma interrupção e de permitir que você se conecte, tá? É quando a gente chama que a enfermidade tem um papel de contenção, ok? Contenção. Mas a enfermidade, ela também tem outras características, né? Não só a contenção ela enseja para a criatura, mas também nós temos os casos de expiações, em que a enfermidade vem para oferecer à criatura um resgate com sua própria consciência. É também aí, ainda que seja muito dolorosa, é também aí uma intervenção divina a benefício daquele que a recebe. Difícil ver, eu sei que é difícil, mas a nossa obrigação aqui é de compartilhar isso para que cada um de nós possa meditar a respeito disso, refletir a respeito disso. Porque se nós refletimos a respeito disso, nós podemos, mediante o uso de nossa inteligência e de nossa razão, compreendermos que a nossa rebeldia ela é contraproducente aos nossos próprios interesses. Cabe-nos, reconhecendo então a mão divina na dor, cabe-nos, primeiro, buscarmos a resignação, pegarmos o bate-fone, falarmos com o alto, e aí sim, com esse equilíbrio, eu vou chamar aqui eu vou chamar de equilíbrio dinâmico, porque ele não é um derrotismo, é um equilíbrio consciente daquele que se coloca em movimento para a busca da cura real. Porque a cura real, ela acontece portas adentro da alma. Nós podemos fazer um trabalho de periferia. Nós podemos trabalhar com band-aid, mercúrio cromo e tal e coisa, né? E ungüentos. Mas a ferida continua lá. Nós vamos então bordejando os assuntos que são relevantes e críticos das nossas vidas, mas nunca tivemos, talvez agora tenhamos, a coragem de olhar de frente para os verdadeiros problemas que nos afligem. E esses problemas, eles não são terceirizáveis. Pode passar até no Congresso a lei de terceirização aí, mas não funciona.
é um auto-engano. Achar que posso dizer que qualquer outra pessoa seja responsável pelas minhas mazelas é um auto-engano. É fugir do tema central. É fugir da essência. Então, buscamos essa resignação, buscamos a consciência plena de que há um propósito por trás de tudo que acontece conosco, e aí sim, então passamos a ter um processo que se estabelece terapêutico de cura. Quando o Cristo operava as suas curas, ele operava as curas diante de duas perspectivas bem definidas, que se conjuminam na maioria das vezes, mas são duas perspectivas. As ações curadoras de Jesus. A primeira, ela tem um papel de propulsão do próprio Cristo, em que ele, pela pureza de seu espírito e pelas suas virtudes, para nós ainda inapreciáveis, de tão poderosas que são, ele então realizava a cura, a revelia do enfermo. Haja visto o caso dos 10 irmãos que tinham lepra. Somente um voltou para agradecer. Então, ele tinha um coração tão bom, o amor dele era tão profundo, tão intenso, que ele curava, quer queira, quer não. Mas a permanência dessa cura, ela é dependente daquele que recebeu o benefício. Porque se a origem, se a fonte de onde emana a enfermidade não for curada, o processo ele foi só um processo periférico, de superfície, vamos colocar assim. Então, a primeira perspectiva é a perspectiva daquele que realiza a cura, que é o Cristo. A segunda perspectiva é a perspectiva daquele que recebe. E aí a gente cita um outro caso, que é o caso da mulher hemorroísa, daquela que sofria de uma hemorragia que não parava. Essa então cita-se o caso em que Jesus estava na multidão e ele não entendeu como, alguém tocou-lhe. E ele então para aquela multidão toda e indaga a Pedro, se eu não me engano é Pedro, e pergunta a ele: alguém me tocou, Pedro? Aí eles falaram assim: puseram alguma coisa na bebida do chefe, porque tá todo mundo tocando ele, como é que pode? Ele perguntar quem é que me tocou. Aí JC, o chefe, chega e responde, diz assim: olha só, de mim saiu uma virtude. Ai, Pedro, o que foi? Nesse mesmo instante que ele falou, de mim saiu uma virtude, uma mulher se aproxima e diz assim: fui eu que lhe toquei, Senhor, porque eu estava enferma e me curei contigo. E aí Jesus responde para ela: minha irmã, a tua fé te curou. Então essa é a segunda perspectiva. É quando as criaturas, pela mensagem divina que nós compreendemos no cristianismo, quando as criaturas começam a entender o seu potencial intrínseco, as suas capacidades infinitas, pela movimentação da sua própria fé. Então ela foi lá, essa irmã, ela foi lá e puxou a virtude do Cristo. Puxou um pouquinho daquele fluido maravilhoso que o Cristo nos oferece a todos. Antes, no passado, hoje e para sempre. Ela foi lá e buscou. E aqui vale um pequeno parênteses de um assunto talvez não tão assim saboroso,
mas é a mecânica do processo. Vocês entendem qual é a mecânica do processo? A mecânica terapêutica dessas curas que acontecem no processo medianímico, ressalva seja feito ao Cristo, que não era médium, não havia intermediário entre Jesus. No máximo você poderia dizer que Jesus era médium de Deus, ok? Ressalva seja feita a isso. Vamos nos lembrar como que funciona a nossa constituição. Nós somos espírito, perispírito e corpo físico, tá certo? Na base de tudo aquilo que é tangível, que é visível, inclusive no mundo espiritual, existe um elemento básico que nos une a todos. Como é que chama esse fluido? Fluido cósmico universal. Esse fluido cósmico universal, ele está no perispírito e também está no corpo físico, em densidades diferentes, mas a base é a mesma. Ok? A cura se dá quando uma molécula defeituosa, doente, é substituída por uma sã. Não é simples? Olha que coisa simples. E é isso que acontece de fato. Então, quando você tem um espírito emanando aqueles fluidos todos, aquele manancial de energia, vamos colocar assim, aquele manancial chega no enfermo e vai tirando aquelas células defeituosas e colocando células sãs. Faz sentido para vocês? É isso que acontece. E aí, quanto mais poderosa é a fonte emanadora, um Cristo da vida, mais intensamente, mais rapidamente e com muito mais poder esse processo acontece. Acresce-se ao fato de que se a pessoa então está receptiva, e eu falo isso por causa da nossa casa espírita, porque aqui também nós temos o passe magnético, não é? O passe misto, são energias mistas do médium, do passista e do espírito que está trabalhando por ele ali. Se o receptor, se ele então tem a fé e ele abre os seus canais, o benefício pode se materializar através dele. Ok? Eu quis fazer só um parênteses sobre essa questão da mecânica. Ou seja, também entendemos, e esse trabalho foi feito com base na Gênese, né? No livro A Gênese. Nós precisamos entender que, não obstante, no livro A Gênese, desmistificar-se os milagres, nós nem por isso diminuímos a grandeza, a grandiosidade, o extraordinário do que é a manifestação de Jesus nos processos de cura. Ok? Realmente existe uma lógica, uma racionalidade, uma lei, uma ciência por trás disso. O que a doutrina espírita nos fala não é de que o Cristo derrogasse, ou infringisse a lei natural. Não é isso. Nunca foi isso. Os milagres, ou se você quiser, os pseudo-milagres, eles simplesmente mostravam a grandeza do Cristo como missionário de Deus para os homens no domínio completo das leis da natureza. Hoje a gente ainda está aqui no microscópio tentando entender aqui. Ele já tinha o domínio completo das leis da natureza. Entendem? Então, não obstante não ser milagre, é como se milagre fosse, porque não temos ainda a compreensão completa. Temos sim a capacidade de raciocinar e entender que é um processo natural.
Mas esse processo natural, desculpe, ele pode ser também uma coisa... Quero, por favor. Ele pode ser também enganador. A cura do corpo não significa a cura da alma. Isso é um alerta para que a gente compreenda que, por exemplo, aqui nessa noite, pode ter tido alguém aqui nessa assistência que tenha ouvido alguma história que tenha lhe dado um despertamento, um insight, que vai fazer com que essa criatura jamais, mas nunca mais, seja a mesma. Nunca mais. Às vezes é um processo, meus irmãos, é um processo que vem, nós que somos reencarnacionistas entendemos isso, é um processo que vem séculos, e que chega obrigado, querido, e que chega em algum momento histórico na vida daquela criatura que ele veio estudando, ele veio experienciando, ele veio sofrendo, ele veio meditando, e ele vem buscando, né? Disse o Cristo, buscai e achareis. E ele veio buscando, e ele veio, e em algum momento ele encontrou. Pá! Aí veio aquele clique. Aí ele entendeu. Ah, era isso. Isso é meu. Isso é para mim. Aí sim, um processo de cura verdadeira se estabelece ali. Ali sim, uma cura está acontecendo. Quando nós começamos a compreender que as causas dos nossos sofrimentos estão todas dentro de nós. Como o Marcelo falou aqui na abertura. Dentro de nós. Daí eu volto ao início da nossa palestra e pergunto a vocês: falávamos da doutrina espírita revolucionando o orbe. Uma mudança profunda, radical, total, integral de paradigma, em que a humanidade era uma antes e é outra depois. Isso é a doutrina espírita ao nos falar da reencarnação e a nos falar da bondade divina atuando em nossas vidas, até mesmo através das enfermidades. Nós temos mais 5 minutos. Eu já vejo que tem uma metade da assistência já está dormindo. Mas dizem que o sofrimento é terapêutico. Então por isso que vocês também estão me ouvindo por tanto tempo. Entendeu? Eu vou narrar para vocês também uma outra situação muito interessante aqui, parodiando o meu amigo Marcelo. Muito interessante. Do sofrimento com outro caráter completamente diferente desse que nós vínhamos abordando até agora. No livro Sexo e Destino, alguém já leu esse livro? Esse livro Sexo e Destino, quem não leu, eu acho que é muito importante que leia. Depois de ler o Pentateuco, é claro, né? Todos os 5 livros da codificação. Brincadeira. Tem aí, nós temos esse livro aí? Sexo e Destino. Nesse livro, tem uma outra ocasião em que uma enfermidade, um momento de extrema dor, um momento de extremo sofrimento, ele é usado na vida de uma família. É uma pancada
profunda. Mas é curioso ver porque os nossos olhos não estão habituados. Não estão. Mas quando nós lemos ali a narrativa desse momento contundente mesmo, e aí nós vamos ver o antes, o durante e o depois, e as circunstâncias em que aquele drama se desenvolve, nós vemos aquela dor pungente, profunda, libertando espíritos de um processo que vinha durante séculos atormentando aquele grupo, aquelas pessoas, aquele sofrimento, aqueles embates, aquela dor, aquela coisa que não curava, aquela hemorragia que não curava, aquela infelicitação que não se harmonizava. Então veio aquela dor profunda, e aí sim, um processo terapêutico profundo que envolvia toda uma espiritualidade e também um grupo de encarnados. Aí sim, vieram os socorristas, vieram os médicos espirituais, vieram toda uma série de coisas que estavam ocultas se revelaram, uma série de questões que estavam mal resolvidas ficaram expostas, porque essa também é uma das qualidades da enfermidade, que se torna visível, é expor o problema. Porque às vezes o problema fica ali, jaz latente, nunca aparece. A enfermidade então faz com que ele se torne visível. E quando ele se torna visível, você pode trabalhar nele, você pode operar ele. Porque se ele não está visível, você não faz nada. E é o que acontece então nessa narrativa. Esse problema então se torna visível, se torna palpável, se torna tangível, se torna observável e se torna então o quê? Tratável. Passa a ser tratável. Você não pode tratar aquilo que você não vê. Então, muitas vezes, meus irmãos e minhas irmãs, nós precisamos dessas sacudidas, e eu falo isso com muito respeito, porque eu sei que vocês têm dores profundas aqui nessa assistência. Dores profundas. Difíceis mesmo, até mesmo da gente verbalizar. Irmãos e irmãs queridíssimos, tá? Com experiências muito dolorosas. Mas cabe-nos aqui o nosso papel, mediante o conhecimento que adquirimos, compartilhar a possibilidade de encontrarmos na doutrina espírita uma consolação, através da esperança e da segurança em que todos nós estamos sofrendo um processo de lapidação divino. Que a mão de Deus é boa, é misericordiosa. Esse Deus amoroso que nos ama mais do que nós somos capazes de amar a quem quer que seja, que nos ama com tanta profundidade que até mesmo nos permite sofrer, para que possamos então encontrar a felicidade verdadeira. Dentro desse propósito, dessa perspectiva, então, a gente se submete e se permite, então, dizer ao Pai: Pai, muitas vezes eu não sei por que eu sofro tanto. Eu não sei por que essa dor ela é tão contundente em minha vida. Mas eu sei que Tu és bom. Há algo aí para eu compreender. Preciso compreender. Deixe-me então meditar e me ajude, Senhor. Me ajude a continuar a me movimentar vida afora, com esperança em meu coração, com a certeza de que a vida continua e de que novas perspectivas se abrirão para mim. E eu, como espírito imortal, haverei de ascender a novos páramos, assumindo novas responsabilidades, reencontrando aqueles afetos tão queridos de minha vida que torcem por mim, que querem a minha vitória
e que esperam de mim que eu mantenha a minha resiliência, a minha determinação, a minha coragem, o meu amor, a minha confiança no Altíssimo, a minha confiança na vida, porque a vida vence a vida. E a gente precisa seguir adiante, meus irmãos. Os desafios são profundos, as dores são grandes. Entendemos então que tudo tem um propósito, tudo tem uma razão de ser. E nós, então, vamos seguir, vamos pedir a Deus que nos dê força, que nos dê coragem, que nos dê estímulo, que nos faça compreender muitas vezes aquilo que aparentemente é incompreensível. E nós vamos parar e meditar na bondade de Deus em nossas vidas, mesmo que nós não a compreendamos de imediato. Mas sabemos que haverá um dia que vamos compreender profundamente todas as nossas dores, todas as nossas vicissitudes. E a cura haverá de acontecer para cada um de nós, a cura mais profunda, que é a cura do espírito imortal. É essa que nós almejamos, é essa que nós precisamos, é essa que Jesus, o médico divino, quer nos oferecer. Muita paz para todos.